Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o título de um quadro que apareceu no Jornal Nacional antes das últimas eleições, que se chamava O Brasil que eu quero. Eu odiava esse título porque ele induzia a pessoa a responder ou a dizer qual era o país que ela queria, sempre desobrigado de trabalhar e contribuir para esse país. É o Brasil que eu quero sem eu ter que fazer nada. É o Brasil que eu quero sem eu ajudar. É o Brasil que eu quero sentado no meu sofá e algumas pessoas trabalhando para que aconteça esse país para mim. Essa era o que estava por trás desse quadro. Então eu assisti poucas vezes e das poucas vezes que eu assisti, raramente não falava de política, era sempre xingando políticos, falando que estava faltando isso na educação, isso na infraestrutura das estradas ou das cidades, na educação, na violência, a saúde, nos hospitais, e balalá, e por aí ia. Então de alguns que eu assisti, eu nunca vi, não assisti ninguém se comprometendo ou dizendo o Brasil que eu quero é aquele em que eu também vou ter que fazer a minha parte. Em que eu também vou ter que fazer a minha parte. Porque senão dá a impressão de que a gente não tem que fazer nada para construir esse país, que é só uma questão política, que nós, como habitantes desse país, como trabalhadores em todos os setores do país, do estado, do município, a gente não tem obrigação. A obrigação é só da política. E essa ideia é uma ideia totalmente o contrário do que deve ser feito, porque quando a gente entende que alguma coisa que nos traga conforto, para nós, para nossa família, para nossa comunidade, para que alguma coisa aconteça, vai precisar da nossa ajuda. Como que algo vai ser feito para nós de bom sem a nossa ajuda? Não tem como, não tem como. E aí se a gente começar a observar, né, isso acontece não só em relação ao Brasil, em relação à nossa casa. Qual é a casa que eu quero ter? Qual é o lar que eu quero ter? Qual é o relacionamento familiar que eu quero ter? Qual é o meu relacionamento no trabalho que eu quero ter? Então, para que exista boas relações, para que existam boas coisas, nós temos que fazer a nossa parte. Então eu não gostava desse programa, porque como é que eu posso cobrar, né? Como é que eu vou poder cobrar em um lugar que eu não contribuo? Como que eu vou poder cobrar em algo que eu não estou fazendo minha parte? E quando a gente fala fazer a nossa parte por exemplo, você que joga lixo na rua, que joga lixo pelo carro, que não separa o reciclável do lixo orgânico nas cidades onde já tem essa coleta. Aqui em Goiânia, pelo menos aqui no nosso condomínio, já tem. Então a gente faz o maior esforço possível em casa para tirar o plástico, aquilo que é reciclável. As embalagens, a maioria delas já vem dizendo, né? Como é que você não quer o lixo pela rua se você joga o lixo na rua? Como que você quer um país mais seguro se você bebe e dirige? Com menos acidente, se você bebe e dirige. Ah, não, mas eu só fui ali, é pertinho. Como que você quer uma escola melhor se seu filho quebra as carteiras na escola, se ele chega atrasado, se ele mata aulas? E aí a gente vai entendendo, né? Como que a gente quer estradas melhores se muitos caminhões andam com excesso de carga? Como é que a gente vai reclamar das estradas? Porque também tem o problema das estradas, que são mal feitas também, mas também tem o problema dos excessos de carga. Então por aí, né, se a gente for enumerar uma série de coisas, como que a gente quer cobrar políticos honestos, sendo que a gente divide os salários com eles, né? Porque isso estava até esses dias aí à tona de novo, a rachadinha, né? Políticos que dividem, que pegam de volta um pedaço do salário de alguns funcionários. Então a gente vai entendendo, né, que a gente recebe aquilo que a gente dá. A gente recebe aquilo que a gente dá. E materialmente e espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eu entro numa lojas americanas, num Carrefour, numa loja dessa de departamento, e eu vejo coisas jogadas pelo chão,
embalagens abertas no supermercado, se eu vejo frutas amassadas, que as pessoas amassam com a mão e pega a melhor, como é que eu vou reclamar de Brasília? Como que eu vou reclamar de Brasília? Se eu sujo o banheiro da rua, que é público, ou de algum lugar, se eu não dou descarga, ou se eu faço xixi fora, que eu não me importo, que eu não estou na minha casa, como que eu vou ter um mundo melhor? Eu tenho que pensar que quando eu uso um banheiro, um ser humano, que poderia ser minha mãe, minha irmã, ou até eu mesmo, vai passar por ali para limpá-lo. Então olha a consciência que a gente tem que ter no uso das coisas. Então se a gente quebra, se a gente depreda patrimônio público, como que vai sobrar dinheiro para a saúde? Então a gente tem que entender que, ao contrário do que esse programa, né, que foi passado na televisão nos pedia, é justamente o contrário. Qual é o país que eu quero, onde eu vou fazer tudo que me for possível, onde eu vou fazer tudo pela minha comunidade, pela minha família, pelo meu trabalho, onde eu vou ser uma boa pessoa no trânsito, onde eu vou ser um bom funcionário, onde eu vou chegar cedo, onde eu vou cumprir as minhas tarefas. Como que eu posso reclamar de uma empresa se eu não dou o mínimo para ela? Se eu não dou em retorno aquele salário, pode ser um salário pequeno, mas se eu não dou nem 50% do meu potencial, como que eu vou ganhar uma promoção? Como que alguém vai me ver de fora? Porque existem muitas pessoas nos olhando. Como que alguém vai me ver de fora e vai detectar em mim um ótimo trabalhador, uma pessoa comprometida, uma pessoa dedicada, pontual, e vai me pegar, me tirar daquela empresa e vai me pagar muito mais? Como? Se aonde eu estou por um determinado tempo eu não cumpro, não faço nem a minha parte? Como que algo de melhor vai acontecer se eu só vivo reclamando? Reclamando de políticos, reclamando disso, daquilo. É muito comum, né, nas casas espíritas, as pessoas que, não só os que vão pelas primeiras vezes, mas até pessoas que já estão lá há bastante tempo, saírem das palestras, das reuniões e dizerem: nossa, essa reunião hoje foi para fulano, para o meu marido, para minha esposa, para minha mãe, para minha sogra. Nunca é pra gente. Nunca é pra gente. Até parece que a espiritualidade que trabalha sem erro, né? Com percentual de acerto, ela vai dizer para as pessoas que estão ali numa missa, num culto ou numa reunião espírita, algo que não era para você. É porque a gente nunca acha que a gente tem defeito. E principalmente algo que mexe com a gente. É aí que a gente não quer mesmo mexer, não quer trabalhar, não quer buscar um psicólogo. Então o Brasil que eu quero, a casa que eu quero, o lar que eu quero, a esposa que eu quero, os filhos que eu quero, são aqueles que eu construir. Porque são relacionamentos. O país que eu quero é aquele onde todos, vai ser o melhor país do mundo quando todos agirem de forma coletiva e não de forma individual. Esse é o Brasil que eu quero. Porque a gente reclama do político, a gente reclama do senador, do prefeito, do vereador, do presidente, sei lá de quem, mas a gente também oculta muita coisa, sonega muita coisa. Então, para que a nossa vida, os nossos dias se tornem melhores, ainda mais agora a gente passando por esse processo de quarentena, né? A gente nas nossas casas, muitos impossibilitados de trabalhar. A partir de hoje, mais 15 dias ainda aqui em Goiânia, ficaremos com praticamente a maioria das coisas fechadas, escolas fechadas. Então é momento da gente ter paciência, é momento da gente repensar nossas atitudes, é momento da gente pensar o que a gente quer para a nossa vida. Tava muito chata essa vida, tava muito chata. As pessoas pegavam um celular, ainda pegam, né? Pegam um celular e acusam, e jogam pedra, e atiram pedra na mulher adúltera, porque o celular hoje é a pedra de antigamente. Todo mundo acusa todo mundo, às vezes sem provas. As pessoas reclamam de tudo. Esses dias uma pessoa reclamando
dando um piti numa rede social, porque alguns funcionários tinham saído da empresa dela. Olha só, se algum funcionário saiu da sua empresa, alguma coisa não está legal. Ah, mas foi só por dinheiro, foi por R$100 a mais, ela inclusive falava isso. É um absurdo colocar as coisas de uma forma como se ela não pudesse nunca nenhum funcionário sair da empresa dela, ou ela também não pudesse contratar um funcionário que fosse de outra empresa. Isso é a coisa mais normal no mundo, isso é a coisa mais normal do mundo no mundo dos negócios. Quem nunca viu isso? Pessoas saem por dinheiro de uma empresa para outra, por pouco dinheiro, pessoas saem, às vezes, em busca de algo melhor. Você não sabe se a sua empresa é a melhor do mundo para as pessoas trabalharem. Você pode achar isso, mas algumas pessoas podem não achar. E a gente tem que aceitar isso. A gente tem que aceitar. Então, sobre esse tema, né, de que a gente é o construtor daquilo que a gente quer, independente se é o país, se é a nossa casa. Aqui no livro Pontos e Contos, de Humberto Campos, no início dele, né, que a gente chama de prefácio, tem uma lição muito bacana. É de um poeta inglês não, americano, que se chamava Henry Longfellow. Ele é do século XIX, né, morreu em 1882. Então ele nos conta, ele era cristão, ele nos conta então que um monge passou muitos anos enclausurado, lá numa espécie de castelo, monastério, rogando, pedindo a Deus para ver a imagem de Jesus. Ele sonhava em ver Jesus materializado, ou em forma de sonho, como fosse. Certa manhã, quando ele orava fervorosamente, né, um cristão, um verdadeiro cristão que levanta antes de tirar os pés da cama, faz a sua oração, continua em oração durante o dia, e à noite também, né, como Santo Agostinho nos pediu, esses dias nós falamos sobre isso, repassa todo o seu dia, e às vezes até algumas coisas do passado, porque tem situações que você tem que acertar com o passado e situações com o dia de hoje. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos, em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Aí ele deve ter pensado, meu pai do céu, logo agora que eu vou realizar meu sonho, o trabalho me chama, a obrigação me chama. Imagina o que nós teríamos feito. Era a hora de socorrer os doentes, os aflitos, à porta da casa. E naquele momento, o trabalho lhe pertencia. O monge relutou, mas com imenso esforço, o lado moral, acima do lado material, o lado de que aonde ele era mais importante para os outros do que somente o que ele desejava, a coletividade em cima da individualidade. O monge relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as suas obrigações, que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo. Note que ele não foi revoltado e ficou lá servindo os outros, né? Às vezes como algumas pessoas tratam mal nos comércios, né? Nos atendimentos públicos, porque elas estão com problema. E aí elas tratam a gente mal, não olham na nossa cara, não falam bom dia. Esses tempos atrás eu fui num atendimento da Saneaga, eu falei bom dia para a mulher 4 vezes. Enquanto ela não me falou bom dia, eu não parei de falar bom dia para ela. Até ela me falar bom dia. E ela falou assim com a cara meio de lado. Aí depois ela foi conversando, soltando, e no final o atendimento foi até legal. Provavelmente ela estava com algum problema que eu não tenho nada a ver com isso. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do monastério, do mosteiro. Não obstante amargurado, estava amargurado, mas não transferiu isso para ninguém, por haver interrompido a indefinível contemplação. Imagina você de frente com Jesus. Imagina. Você que tem vontade aí de ver cantor sertanejo, cantora de não sei o quê. Imagina você do lado de Jesus. Imagina. Voltando, porém, para a sua cela, que era o seu quarto, após o dever cumprido,
Ó, que maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava. Jesus estava esperando por ele. No cubículo, e ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se você houvesse ficado, eu teria ido embora. Assim, de nossa parte, dentro do ministério que hoje nos cabe, não só o ministério da palavra, da religião, mas o ministério do trabalho, da família, todas as nossas relações, não nos é lícito desertar da luta, e sim cooperar dentro dela, para a vitória do sumo bem. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 24, Paulo escreveu para os Colossenses: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O que Paulo está dizendo para a gente? Qualquer tarefa que a gente fizer, por menor ou maior que ela seja, nós estamos dentro de um planeta, de uma nave. Então nós estamos trabalhando para Deus, nós não estamos trabalhando para os homens. Por mais que materialmente existam essas relações de trabalho, que às vezes são muito mal cumpridas pelos dois lados, tanto pelos patrões quanto pelos empregados, porque tem patrões que exploram empregados e tem empregados que se escondem no trabalho, escondem da maneira que eu digo, são improdutivos, e não por incapacidade, é por preguiça mesmo e por reclamação. Então quando a gente tem ideia de que a gente faz parte de uma obra divina, de algo muito maior do que o que a gente enxerga, então a gente começa a entender de que a gente não trabalha para os homens. A gente não trabalha para os homens. Paulo mesmo, quando foi preso por Nero, em Roma, ele disse: sou prisioneiro do Cristo. Ele não falou que ele era prisioneiro do Nero, porque ele considerava, ele sabia o tamanho, a importância da sua tarefa, do seu trabalho, que se ele estava preso era porque Jesus permitia. Então ele se considerava o prisioneiro do Cristo, mesmo tendo sido preso por homens. Mas a conotação espiritual que ele dava era de grandeza, de grandeza. Então, imaginemos que em qualquer lugar que a gente foi colocado e plantado e que teremos que dar frutos, porque senão morreremos, em qualquer lugar que fomos plantados, nós temos que dar ali o melhor de nós, independente de salário, independente de eu gostar ou não, eu tenho que dar o meu melhor, como médico, como motorista, como empregada doméstica, como piloto de avião, como político, como promotor, como juiz, como enfermeiro, como engenheiro. Eu tenho que dar o meu melhor como pai, como filho, como esposo, como colega, como amigo. Eu tenho que dar o meu melhor, porque eu fui colocado em um grupo de pessoas onde Jesus permitiu que eu estivesse. E é ali que eu preciso honrar o nome de Jesus. É como se alguém te enviasse para fazer algum trabalho e quando você chega em outra cidade, você diz: sou fulano de tal, eu vim a pedido da empresa tal. A gente, quando vai fazer palestra, eu vim da Federação Espírita do Estado de Goiás, eu vim da Casa Espírita Allan Kardec, do Grupo Espírita Allan Kardec, eu vim da igreja tal, eu vim a pedido do pastor tal. E aí você vai, faz tudo direitinho, se comporta bem, come pouco, faz tudo certinho. E na vida que você foi colocado por Jesus, que Jesus te enviou, então você não deve fazer tudo o tempo todo certo? Se o maior dos encargos é esse?
Se o maior dos encargos é esse, nós fomos enviados por Jesus para ajudá-lo, contribuir, cada um com a sua parte, uns menor, outros maiores, partes menores, outros partes maiores, mas estamos todos inseridos na mesma obra. E não tem coronavírus que vai atrapalhar isso. Não tem coronavírus que acaba com isso. A obra é de Jesus. Coronavírus é um entulho que a gente vai tirar, é uma sujeira que vai sair, aonde ele não alcançará ninguém que não esteja com a sintonia e a vibração e a necessidade dele. Entendamos então de que o Brasil que eu quero, o planeta que eu quero, a rua que eu quero, a família que eu quero, tudo que eu quero vai acontecer da maneira que eu me comportar. Vai acontecer de acordo com o que eu der de mim para que isso se torne melhor. Fiquem todos em paz.